Agora eu quero te contar um pouquinho da minha história da Ali, para vocês perceberem que é muita coincidência para ser coincidência. A Ali nasceu em uma família cristã. Os pais dela, quando ela era pequenininha, se separaram quando ela tinha menos de 1 ano. Se divorciaram. Aí a mãe dela correu para dentro de uma igreja, se converteu, fez campanha, conquistou o pai dela de novo. E em pouquíssimo tempo foram casar de novo. E quando foram casar de novo, o cartório tinha perdido os papéis do divórcio. Então eles nunca tinham sido divorciados. Foi uma coisa linda que Deus fez. Essa bagunça do Brasil serve para um monte de coisa, amém? Coisa linda, perdeu o divórcio dos outros. Profético, um erro profético. Ainda bem que não perderam do casamento, né? Mas aí se converteram e aí, não sei por que cargas d'água, veio um escândalo naquela igreja, os pais dela saíram da igreja, todo mundo se desviou, mas a semente estava ali. O pai da Ali tinha o hábito de sempre ir numa casa de oração das irmãs, lá em Camboriú, lá da galera dos Gideões, enfim. E quando eu conheci a Ali, a gente se apaixonou. Eu estava na vida louca e a Ali era uma menininha de 15 anos, pura. E eu olhei para a Ali, eu fiquei louco por ela, eu falei, com essa eu caso. E a Ali, completamente pura, olhou para mim e falou, com ele eu caso. Você percebe que ambos parece uma loucura falar isso? Tanto um cara que está na vida louca, começando minha carreira, meu irmão, um monte de mulher todo fim de semana, olhar para uma pirralha e falar, com essa eu caso. E uma pirralha que não sabe nada da vida, olha para um bicho louco daquele, com dread na barba, dread no cabelo, fedendo a bagulho, e fala, com esse eu caso. Não parece uma coisa louca? O que acontece é que o tempo passou, a gente se encontrou uma vez aqui, outra ali, fui vendo a Ali crescendo, se transformando, ficando doida. E em 2000 a gente se reencontrou de novo. O que aconteceu com a vida da Ali, desses 15 aos 20 e poucos anos? Foi engraçado porque a Ali, quando a gente se conheceu, a gente deu um beijinho só. Mas aí a irmã dela contou para os pais e foi um caos, a Ali ficou de castigo, ela ficou rebelde por causa disso. E o pai dela falou, só tem um jeito para você, vou te levar na irmã Augusta. E aí, lá vai a Ali, pôs o menor vestido que ela tinha, aqui, para ir para a casa da irmã da Assembleia. Chegou lá bufando, querendo dizer para a irmã que era filha de Lúcifer, queria afrontar, estava revoltada. Só que quando chegou lá, a irmã Augusta, e eu tive o prazer de conhecer a irmã Augusta, hoje ela já está com o Senhor. A irmã Augusta, exalando o amor e presença de Deus, só pegou na mão da Ali e fez um carinho. A Ali começou a chorar, aceitou Jesus. Isso ela tinha 15 anos de idade. Só que ela largou Jesus no fim de semana seguinte, na primeira festinha que teve. Aí as coisas davam errado na vida dela, ela ia para dentro de uma igreja e aceitava Jesus de novo. Aí no fim de semana seguinte, quem é Jesus? Sei lá. E assim foi aos 16, aos 17, aos 18, aos 19, aos 20, aos 21. Até que, quando a gente estava junto, vivendo junto, a Ali agarrou com Jesus e não soltou mais. Nesse tempo todo, não é que a Ali aceitava Jesus uma vez por ano, ela aceitava algumas vezes por ano. Aí ela, em 2000, ela foi morar comigo em São Paulo, doidona, eu também doidão, mas a gente se juntou, com esse é o caso, os dois doidão. Foi morar comigo lá, em pouquíssimo tempo nossa vida virou um caos, eu adoecendo, todo mal, cheio de enfermidade, nosso relacionamento um lixo. A Alice voltou para Jesus de novo, porque era um hábito dela, quando estava tudo dando errado, ela ia para Jesus. Só que o que aconteceu nesse tempo? Que ela pegou Jesus e não largou nunca mais. Já eu nunca tinha aceitado Jesus na vida. Na primeira reunião da qual eu participei lá em casa, daquelas irmãs de oração, a irmã perguntou, você já aceitou Jesus? Eu falei, já. Eu nem sabia o que significava isso. E aí ele falou, não, ele não aceitou Jesus não. A irmã falou, você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero. Eu aceitei Jesus assim, tipo, para a irmã ir embora. Eu queria que ela fosse embora. Estava com medo delas. Eu falei, cara, melhor aceitar Jesus. E eu aceitei Jesus ali, daquele jeito louco.
Só que o que acontece é que na semana seguinte ele me curou de uma enfermidade incurável. E aí eu fiquei louco de amor por ele. Não sabia nada dele, mas eu amei. Pô, ele me tirou de um caixão, ele me tirou da cova. Ele me tirou de um túmulo. Eu estava quase morto, ele me resgatou. Eu amei Jesus de cara. A Ali aceitou Jesus 10.000 vezes antes de firmar de verdade com ele. Eu aceitei Jesus uma vez e firmei. Parece que eu estou dizendo eu sou o bom. Não, tem um detalhe. Dos 15 aos 20 e poucos anos, sabe como é que era o coração da Ali? A alma da Ali? Tinha um namoradinho aqui. Tinha um namoradinho ali. Outro namoradinho acolá. E sabe como é que é namoro de adolescente, né? Eu te amo. Vamos viver pro resto da vida. Você é meu. Aí no mês seguinte, não é. Aquele que é. Se for crente, então, presente de Deus para mim. Aí todo mundo acredita, meu, presente de Deus é bem forte isso, hein? Aí no mês seguinte não é mais. Tipo, o que aconteceu com o presente de Deus? Não era de Deus? Tipo, não era presente? Sei lá, qual foi o problema? E assim era a vida dela. Uma jovenzinha que tinha muitos namorados, pulando de um amor para outro, de uma paixão para outra, paixão para outra, paixão para outra. E sabe o quê? A forma dela amar a Deus era igualzinha. Uma paixão aqui, uma paixão ali, uma paixão. Jesus, eu te amo aqui. Quem é Jesus? Jesus, eu te amo. Já eu era vida louca, não sabia de Cristo. Mas aí vem a Ali morar comigo e eu falei, com essa eu caso. E aí quando eu tô com aquela que com ela eu caso, ou seja, eu quero ter um relacionamento sério pro resto da minha vida com você, eu pego Jesus e adivinha com que tipo de relacionamento eu tive com ele? Casei? Na época que a Ali estava com esse eu caso, ela casou com Jesus também. É muita coincidência para ser coincidência. Enquanto está pulando de galho em galho, com Jesus também. Mas quando tem uma mentalidade, uma aliança que é para durar para sempre, com o Jesus também. Eu não estou querendo incentivar os jovens a casar com o primeiro ser que topar. Mas eu estou te incentivando a ter uma mentalidade mais parecida com a do teu Criador, que é do eterno. Que é de pureza, santidade e uma aliança inquebrável. Porque isso faz diferença. Quando a Ali foi morar comigo, eu não estava namorando com nenhuma mulher. Mas eu tinha umas 2 ou 3 malucas que, né, você entende? Oi, tudo bem? Ligava de vez em quando, pá. E quando a Ali foi morar comigo, o meu, com esse é o caso, era sério. Eu fiquei pensando, imagina eu estou um dia aqui com a Ali, brincando de casinha, e de repente aparece uma doida aqui na porta. Eu falei, eu tenho que tomar uma atitude preventiva. Liguei para as doidas. Falei, estou ligando para dizer que eu estou namorando, sério, e que, enfim, não tem mais nada entre a gente. E engraçado é que não tinha nada entre eu e as meninas, era só aventuras, mas não tinha nada. Então eu estava terminando algo que nunca teve, mas era totalmente preventivo. Eu não queria um constrangimento de aparecer uma doida lá. Ou seja, da minha maneira completamente doida, sem noção, sem Deus, sem estar casado direito, eu queria fazer a coisa dar certo. Então, ao receber a Ali em casa, eu comecei a dizer não para as outras. Era o meu jeito. Era o jeito que eu sabia. Era com tudo que eu tenho. Eu estava dizendo não para as outras. Irmãos, o ministério de Cristo começa com Ele no deserto. Jejuou 40 dias e 40 noites, cheio do Espírito Santo depois do seu batismo. E então aparece Satanás. E Satanás começou a tentar Jesus. E Satanás chegou e disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Nível de pedrinhas. E aí Jesus responde muito educadamente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que é que Jesus disse? Jesus disse não. Simples assim.
Porque você vai ver que o diabo, ele não tem o poder de enfiar pão na sua boca ou de transformar uma pedra para você comer. Ele fica dando ideia. E se você obedecer, essa é a treta, porque obedecer o diabo não é só desobedecer a Deus, é trocar de Senhor. Você se torna servo daquele que você obedece. Então Jesus disse não, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pronto. Só que o diabo não se deu por vencido. O diabo, ele é tipo aquele perdedor incansável. Ele perde, mas não para de tentar, porque ele não tem outra ocupação. Ele pega Jesus, leva ele para o alto do templo e diz: também está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para não tropeçar com o teu pé em alguma pedra. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E aí Jesus responde muito educadamente: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, Jesus disse não. Satanás não se deu por vencido, cara. Pega ele e leva para um terceiro nível. Você percebe que tem um desenho aqui de níveis? Níveis da pedrinha no deserto, nível do lugar mais alto do templo, e leva para o alto de um monte, de onde ele mostra todos os reinos do mundo e a sua glória. E ali Satanás abre o coração. Olha, Satanás sendo sincero: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E nessa hora Jesus é bem enfático. Ele diz: arreda Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. É a palavra de Deus, você pode aplaudir ela, porque ela é linda. Nessa hora, Satanás deixou Jesus. Amém? E nunca mais foi um problema para Jesus. Aonde Jesus chegava, legiões de demônios já vinham: te conjuro, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que não nos atormentes. Tipo, uma legião de demônios ajoelhada, adorando a Deus. Jesus arruinou todo o velório que ele foi. Todo velório o morto ressuscitou. Você vê como é que é? Você percebe que o diabo nunca mais foi um problema para Cristo? Por quê? Você percebe uma coisa que fica uma dica bem legal. Está escrito em Tiago 4. Sujeitai-vos a Deus. Jesus estava sujeito a Deus, falando da palavra dele o tempo inteiro, sabendo qual é a vontade de Deus. Resistir ao diabo é simplesmente dizer não, ou seja, o não funciona, amém? E ele fugirá de vós. O diabo que foge de você, amém? Eu vi uma pregação de um pastor que eu achei muito legal, ele falando que o sonho do diabo, o sonho de Satanás era ser igual a Deus. E aí ele foi lançado na terra. Imagina o desespero do diabo, que de repente ele está numa terra sem forma e vazia aqui, sozinho, mó treva. Daqui a pouco começa luz, daqui a pouco começa a nascer um monte de planta, de repente a terra começa a ficar igualzinha no céu, e de repente começa a aparecer uns seres iguaizinhos a Deus andando por aí. E aí esse pastor falava uma parada muito interessante: cara, você fica com medo do diabo, você foi colocado aqui para atormentar ele. Ele queria ser o que você é. E Deus te fez a sua imagem e semelhança de Deus. Você foi colocado aqui para atormentar o cão, bicho. Amém? Então atormenta ele de verdade, se sujeitando a Deus. O não que Jesus disse no nível das pedrinhas é o mesmo não que ele usou no nível do alto do templo. É o mesmo não que ele usou no lugar mais alto do monte. Esse não funciona em qualquer nível. Estar na presença de Deus, saber quem você é e não obedecer o diabo em situação alguma. Simples assim. Mas eu fico sempre pensando: por que depois da terceira tentada Satanás deixou Jesus? E aí eu consigo encontrar um detalhezinho que eu acho bem lindo. Foi quando Jesus declarou ser exclusivo. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele prestarás culto. Irmãos, se eu passasse o resto da vida sem dizer sim para Alexandra num casamento de verdade, eu ia ter que estar até hoje dizendo não para doidas. E dizer não todo dia cansa.
Porque o não para o diabo não significa que é sim para Deus. Agora, o sim para Deus tem todos os nãos embutidos nele. Enquanto eu não casei com a Ali, eu teria que ter ficado dizendo não, enfim, eu estou com ela aqui, não. Mas no dia que eu casei, no dia que essa aliança patacuda, mais larga que eu achei, apareceu na mão, que só precisa fazer assim, ó, tá ligado, mano? Eu não precisei mais ficar dizendo não, porque eu já disse sim. No sim, todos os nãos estão embutidos. Você já viu algum casamento do tipo, que o noivo e a noiva estão lá diante do altar, um pega na mão do outro, e aí o padre, pastor ou juiz vira: então, João da Silva, você diz não para fulana, para cicrana, para aquela outra também, eu estou ligado naquela outra também, tem uma lista aqui com todas as mulheres que você já ficou, você vai ter que dizer não uma por uma. E você, minha filha? A mulher já começa a tremer: não fala. Não, vou falar, tem uma lista enorme aqui também. Você diz não para o Antônio, para o Francisco, para o Expedito, Sebastião, só nome lindo. Você vê algum casamento assim? Isso parece mais com cura e libertação, quem já fez aquelas cura e libertação. Eu vi a tua ficha, irmão. Sabe assim, andei olhando a sua ficha. Sabe, você tem que renegar tudo que você já fez na sua vida, para ver se Deus te perdoa. Não, num casamento não tem o nome das mulheres com que eu já fiquei. Tem o nome da mulher que eu estou casando, só o dela. Eu só olho para a cara dela e falo: então, Rodolfo, você aceita a Alexandra como sua esposa? E eu digo sim. E nesse sim tem todos os nãos que eu precisaria dar para o resto da minha vida embutidos num sim. Então eu te digo, é muito mais difícil dizer sim do que não. Porque no sim, meu irmão, todos os nãos estão ali. Eu tenho uma boa notícia para te dar: Jesus disse sim. Ele disse sim para mim, disse sim para você.